Boa tarde, boa noite. Eu sou a Jéssica Ziegler, estou aqui em nome de toda a equipe Malar Margens. Cumprimentamos a todos que estão nos assistindo pelo Facebook, também canal do YouTube da revista Malar Margens. E cumprimentamos a todos os participantes que estão na mesa conosco hoje. Estamos dando continuidade ao primeiro tempo de escritas, Festa Literária Internacional da Língua Portuguesa, um evento organizado pelo Fórum Mais Cultura, Malar Margens e Lavat Songo, e pelos curadores Abreu Pache, Amanda Vital, Amos Mucavelli e Nuno Rau. Abrimos, portanto, nossa mesa de tema Desafios das Literaturas de Língua Portuguesa, Diálogos e Construção de Novas Redes Internacionais. E hoje temos aqui como participantes Ricardo Ramos Filho, presidente da União Brasileira de Escritores do Brasil, Olinda Beja, poeta de São Tomé e Príncipe, Dina Salústio, poeta e escritora do Cabo Verde, que ainda não está na mesa conosco, mas acreditamos, esperamos que esteja em breve. Aliás, eu acho que ela acabou de chegar, vamos colocá-la. Cíntia Kitter, pesquisadora na Universidade Federal do Pará, do Brasil. E Ana Mafalda Leite, poeta e professora da Universidade de Lisboa, de Portugal. Desejamos uma ótima mesa a todos. Eu ficarei em off fazendo um acompanhamento técnico da mesa. Agradecemos mais uma vez a todos que estão aqui conosco, uma excelente mesa, e passo a palavra para você, Ana, por favor. Obrigada a todos. Então, muito boa tarde a todos os presentes, escritores, colegas, amigos. É um prazer fazer a moderação desta mesa, que tem por título Desafios das Literaturas de Língua Portuguesa, Diálogos e Construção de Novas Redes Internacionais. Eu vou começar por fazer uma apresentação dos participantes, que, por coincidência, todos eles exerceram ou exercem o professorado. Tanto a Dina, como a Olinda, como o Ricardo e a Cíntia Kita. Então, começarei pela Dina Salústio. Temos duas escritoras de dois países insulares, a Dina Salústio, que é uma escritora cabo-verdiana, e a Olinda Beja, que é uma escritora de São Tomé, são tomense. São duas mulheres, o que nos leva a pensar que esta mesa tem pelo menos um laço de interesses relativos ao género, uma vez que a Cíntia Kitter trabalha na sua área de pesquisa sobre questões de literatura feminina e de literatura africana e género, e afro-brasileira também. A Dina Salústio é o pseudónimo de Bernardina Oliveira. Tem publicação de poesia e de prosa, sendo mais conhecida a sua atividade como prosadora. É uma prosadora de referência na literatura cabo-verdiana. Publicou uma obra que se chama A Louca de Serrano, em 1998, que é um romance que, de certa maneira, marca um momento especial, porque a literatura de prosa em Cabo Verde não é assim tão frequente. Tem um outro livro publicado, Mornas Eram as Noites, em que reúne contos, histórias e crónicas que têm a ver com questões de género e questões relativas à condição da mulher cabo-verdiana. Foi distinguida com um prémio de literatura infantil de Cabo Verde, tenho aqui na minha
na minha referência biográfica, e gostaria de saber se ela escreveu também literatura infantil, imagino que sim. Ela trabalhou na rádio, foi produtora de rádio, trabalhou em Portugal e em Angola, além de professora, foi jornalista também, e tem variadíssimos textos dispersos em publicações e revistas como Mulher, Ponto e Vírgula, Fragmentos, Fragata, A Semana e antologias cabo-verdianas. A Dina Salústio, no seu percurso, faz este trajeto em que a mulher é protagonista na sua literatura. E digamos que quando chegar a sua vez de falar, eu gostaria que ela desenvolvesse um pouco este aspecto particular da sua obra e também, digamos, em consonância com a condição da mulher cabo-verdiana. Temos a seguir, passo a apresentar a Olinda Beja, que nasceu em São Tomé e Príncipe em 1946, na cidade de Guadalupe, e que veio para Portugal ainda criança, onde se formou na Aliança Francesa e fez uma licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade do Porto. Complementou a sua formação na Suíça, com vários cursos, onde trabalhou como professora variadíssimos anos. A Olinda Beja, também como a Dina Salústio, é uma prosadora, poeta e também com publicações na área da literatura infantil. Tem mais de 10 livros publicados, entre os quais vários romances e vários livros de poemas. Cito No País de Chiloli, A Pedra de Vila Nova, Pingos da Chuva, Quebra-Mar, Pé de Perfume, Água Crioula, Um Grão de Café, e apenas para escolher alguns títulos. Em 2013 foi distinguida com o Prémio Literário Francisco José Tenreiro. Francisco José Tenreiro é, digamos, este prémio é uma homenagem muito significativa, é um grande poeta cabo-verdiano, são tomense, que marca a literatura são tomense e dignifica qualquer autor que o receba como título. Recebeu este prémio com o livro À Sombra de Oká e acabou de receber há bem pouco tempo um prémio de lusofonia que lhe foi atribuído este ano pelo seu percurso. Então é poeta, romancista, contadora de histórias, animadora. Digamos que quando ela fala da literatura do seu país, ela faz toda uma performance simultaneamente capaz de nos elucidar sobre a riqueza cultural de São Tomé. E tem a sua obra publicada e traduzida em variadíssimos países. E é membro ainda da União de Escritores e Artistas de São Tomé desde 92, praticamente a época em que começou a escrever. Passo agora aos dois autores brasileiros. Apresento primeiro a Cíntia Kita, uma vez que é uma mulher, e deixo por último o nosso escritor Ricardo Ramos Filho. Então, a Cíntia formou-se na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e atualmente é pesquisadora e professora na Universidade Federal do Pará, onde colabora na pós-graduação e nos cursos de letras, e desenvolve pesquisa sobre a literatura paraense, nomeadamente sobre a escritora Sultana Levi Rosenblatt,
não sei se é assim que se diz, tem trabalhado e incorpora vários grupos de pesquisa sobre escritas do corpo feminino. São projetos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Unilab. E um outro projeto sobre o corpo feminino, literaturas africanas e afro-brasileira, e interessa-se pelos temas de género, de romance de formação feminino, memória e trauma na literatura produzida por escritoras africanas, afro-brasileiras e paraenses. Ricardo Ramos Filho é um escritor de literatura infantil, em especial, tem mais de uma dezena, quase 2 dezenas de livros para crianças, que estão editados no Brasil e no exterior, aqui também em Portugal. É professor de literatura e mestre em letras no programa de estudos comparados da USP. Desenvolve pesquisa na área de literatura infantil e juvenil, e não só pesquisa, obviamente, porque a escreve, não é? E a escreve abundantemente. E ministra diversos cursos e oficinas literárias, nomeadamente é consultor para quem quer escrever. Tem também trabalho além de orientador literário e analista de originais, é cronista e escreve roteiros de cinema, publica em vários blogs e páginas literárias, nomeadamente Palavra de Cronista, Incomunidade, que é uma revista de literatura do Porto, e participa como jurado em muitos concursos literários, sendo presidente da União Brasileira dos Escritores, como foi dito aqui na sua apresentação inicial, em São Paulo. E possui ainda, curiosamente, uma graduação em matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que me fez lembrar o Lewis Carroll, que também era desta área e que nos deixou a bela Alice no País das Maravilhas, de modo que temos aqui alguns interesses em comum, que é a questão do género, a questão da literatura infantil, mas o tema desta mesa é um tema que coloca logo no seu título, penso eu, algumas questões, porque eu iria então sugerir, passando a palavra, talvez da forma inversa àquela que comecei, começando pelo Ricardo, que desenvolvesse um pouco mais o seu trabalho como escritor, como presidente dessa associação de escritores, porque penso eu que é um cargo que poderá ter, digamos, uma implicação grande para esta construção de novas redes internacionais, não é? Uma associação de escritores. Mas o título tem aqui, entre parênteses, desafios das literaturas, está certo? De línguas, entre parênteses, o S, portuguesas, que é uma questão que eu gostava de ouvir. Quer dizer, será que de facto há línguas portuguesas ou há língua portuguesa? Bom, eu não vou adiantar-me, vou ouvi-los. E será que os diálogos existem de facto? Quais são as redes? É esta a pergunta que eu deixo no ar. Quais são as vossas percepções da existência destes diálogos e destas redes? E em que é que vocês, como escritores, podem, como investigadores e como participantes nas associações de escritores dos vossos países e participantes também das redes de internet, de várias revistas, em que é que vocês julgam que se pode melhorar esta ligação para ter
digamos, novos produtos, novas partilhas da língua, não é? Que cobre os espaços insulares. Nós, quando falamos de África e das literaturas africanas, as literaturas insulares às vezes são um pouco esquecidas, porque são países mais pequenos, no entanto, são países pequenos com grandes escritores e com uma tradição literária enormíssima. A literatura cabo-verdiana é a primeira literatura a ter escolarização num seminário no século XVIII. E a literatura santomense tem variadíssimos autores de grande nomeada, entre os quais o Francisco José Terreiro, que já referi, mas com as suas fundações no século XIX. Então, gostaria de vos ouvir a todos. Eu iria passar primeiro a palavra ao Ricardo, depois à Cíntia, à Olinda e, finalmente, à Dina. Gostaria que vocês falassem um pouco mais do vosso trabalho como escritores também, que desenvolvessem um pouco estes aspectos que eu apresentei e que se abrissem para este título, colocando as vossas opiniões e as vossas ideias de como construir novas redes internacionais, partindo do pressuposto também de nos dizerem quais são as redes que existem, do vosso ponto de vista, que estão a ser atuantes. Bom, boa tarde, Ana Mafalda, boa tarde a todas presentes na mesa, aos que estão assistindo via internet essa mesa. Queria complementar só, durante a pandemia eu defendi o doutorado de maneira virtual, né? Então, em abril, eu terminei e defendi o doutorado pela USP também. Então, hoje eu já sou doutor em letras pela USP, né? Sempre na área de literatura infantil e juvenil, e sempre estudando Graciliano Ramos, né, que é uma sina para mim, já que é meu avô, e já que não me deixam estudar outro autor que não seja ele, né? Então eu acabei relaxando. Se é para estudar Graciliano, vamos estudar Graciliano mesmo. Eu, quando comecei a estudar, não pretendia estudar Graciliano, mas não me deixaram estudar outro autor que não fosse ele. Então, hoje em dia eu já relaxei e já estudo tranquilamente Graciliano, já incorporei o meu avô como objeto de estudo. A UBE, a União Brasileira dos Escritores, é uma entidade, é a mais antiga entidade de escritores, de união de escritores brasileira. Ela foi fundada em 1958, e tem origem na Associação de Escritores de 40 e pouco, que era a associação criada por Mário de Andrade, né? Então é uma entidade muito antiga e uma entidade que sempre lutou com muita dificuldade financeira, né? É muito difícil a gente ter escritores associados pagando a mensalidade da entidade, né? O que faz com que a entidade muitas vezes fique periclitando e dá um trabalho danado a gente manter essa entidade em pé. Agora, na pandemia, nós tomamos algumas atitudes que foram positivas, quer dizer, a gente alugava uma sede, eu entreguei essa sede, porque já que a gente não faz tudo virtual, não tem por que ter uma sede aberta, né? Isso fez com que a gente conseguisse melhorar um pouco o fluxo financeiro da entidade e que ela se recuperasse, e no momento ela está indo bem, tem caixa até para fazer o que precisa fazer. A gente tem às terças-feiras à noite uma entrevista que a gente vem fazendo com escritores via Zoom, que vem dando muito resultado, né?
têm sido muito assistidas, as pessoas têm gostado bastante dos autores que nós temos convidado. Então, a entidade em si vai bem agora, e o tema da mesa é uma questão a ser debatida, né? Existe só uma literatura de língua portuguesa ou várias literaturas. Eu, particularmente, eu acho que existem realmente várias literaturas de língua portuguesa. Eu acho que o que define uma literatura não é somente a língua, né? É a cultura dela, a cultura que ela aborda. É muito curioso, eu tenho um livro publicado em Portugal, livro para jovens, e que foi traduzido para o português de Portugal. Quer dizer, são dois livros diferentes. O livro que saiu no Brasil é diferente em termos de texto do livro que saiu em Portugal, porque acharam que para os jovens seria melhor colocar numa linguagem mais próxima da linguagem falada em Portugal, diferente da linguagem falada pelo jovem no Brasil. Então, há essa necessidade, às vezes, né, de uma certa adaptação à linguagem falada em cada país. Esse é um tema interessante, é o tema, inclusive, da FLI Araxá, né? A FLI Araxá está discutindo justamente isso, se existe, que é a Feira Nacional, a Feira Literária de Araxá, em Minas, que está acontecendo, ou está próxima a começar, vai discutir exatamente isso, se existe uma única língua portuguesa ou vários idiomas portugueses. Então, eu acho que, assim, para começo de conversa, é interessante a gente colocar, né? Eu acho que não há como se desejar que a literatura cabo-verdiana, a literatura de São Tomé, a literatura de Portugal e a literatura brasileira sejam a mesma literatura. Elas são, sim, literaturas escritas quase no mesmo idioma, né? Mas são, na minha opinião, são literaturas distintas, né? Com relação ao meu trabalho, que acho que ficou faltando falar, eu realmente sou escritor, eu tenho uma empresa de eventos literários, então eu sou também produtor cultural. A coisa que eu mais gosto de fazer é dar aula, dou aula de literatura. Estava dando até o final da pandemia, ao começo da pandemia, eu estava dando aula na FMU, na Faculdade Metropolitanas Unidas, dava aula de literatura portuguesa e brasileira lá, e agora eu saí, né, estou confinado, ainda estou confinado em casa, e esperando que as pessoas continuem respeitando o confinamento, coisa que parece que está meio difícil de entender e que é necessário, aqui principalmente no Brasil, né? Então, acho que para começo de conversa, para não me estender demais, era isso, já que tem outras pessoas que precisam falar também. Cíntia? Olá, boa tarde a todos. Ricardo, Olinda, Ana Mafalda, Dina, Jéssica, a todos que estão aqui nos acompanhando nessa tarde linda. Bom, eu começo a minha fala fazendo um gancho com a fala do professor Ricardo, porque eu também venho das letras, né? A minha formação, mestrado e doutorado foram voltadas para as literaturas africanas de língua portuguesa, né? Eu trabalhei com Inês Pedrosa e com Paulina Chiziane, que neste momento está sendo homenageada em Maputo, na Feira do Livro, né? Uma homenagem justíssima feita a ela, que já deveria ter sido feita, digamos aqui. E eu venho do Rio Grande do Sul, morei 13 anos no Rio de Janeiro, onde eu completei a minha formação de mestrado e doutorado. E hoje sigo a linha no mapa, cheguei ao topo, estou em Belém, no Pará, no norte do país. E por que eu faço esse adendo da região? Porque aqui existem... Eu
descobri que existem outras literaturas, né? E como o nome da nossa mesa é Os Desafios das Literaturas, sim, eu vejo como um Brasil, dentro de um Brasil, várias literaturas, né? A começar com a literatura paraense, a qual eu me dedico, me debruço agora em pesquisa de pós-doutoramento, é muito difícil, né, a começar com o acesso, né, porque, como a professora Ana Mafalda Leite mencionou, eu trabalho com uma escritora, eu pesquiso uma escritora paraense chamada Sultana Levi Rosenblatt, a qual tem 5 obras, das quais eu só consegui ter acesso a 2, por enquanto, porque as outras estão espalhadas por várias bibliotecas. Eu descobri que está numa caixa, faltando várias páginas, a qual eu não posso ter acesso como pesquisadora. Agora eu vou ter que descobrir um jeito de chegar a essa obra, né? E como eu fiz o mestrado e o doutorado em literaturas africanas, lá comecei em 2007, não é bom fazer contas, né? Eu também já enfrentei um pouco dessa dificuldade, né, do acesso às literaturas africanas aqui no Brasil. Por exemplo, Paulina, nós tínhamos o Miquete publicado no Brasil, mas nós não tínhamos os demais, né? Alguns anos atrás, digamos de uns 5, 6 anos para cá, várias editoras começaram a publicar, o Alegre Canto da Perdiz, a Nandiala trouxe alguns títulos também. Isso facilitou muito para os jovens pesquisadores que estão começando agora, né? Até os próprios livros de teoria da professora Ana Mafalda Leite, eu comecei a ler em cópia, porque era a professora Laura que impressou, e aí a gente conseguia ter acesso a essa teoria. A Dina, querida, eu tive acesso às primeiras leituras de Cabo Verde, também através de cópias, como a professora Naduz Camário, na mesa de ontem, falou, né, do contrabando literário, que a gente envia de fora do país, um volume, aquele volume vai circulando entre os amigos, para que a gente conheça, né? A Olinda, eu tenho um único livro da Olinda, não tive acesso aos demais. Por quê? E aí a gente pensa nesse mercado editorial, né? Que se o mercado editorial tem toda essa dificuldade com a literatura africana de língua portuguesa, e aí eu penso nos 5 países de língua portuguesa, né? Guiné, então, é dificílimo encontrar qualquer coisa sobre Guiné aqui no Brasil publicado. E tendo um grande escritor guineense radicado no Brasil, chamado Eliseu Banori, da UFRJ, que defendeu recentemente uma dissertação de mestrado, falando sobre a história da literatura guineense, uma literatura e um trabalho extremamente necessário para que nós possamos nos debruçar sobre a Guiné e conhecer a Guiné de fato, né? E eu, aqui dentro do Brasil, enfrento essa questão com uma escritora dentro de uma região a qual as mulheres, nós sofremos muita dificuldade, eu vejo muitos autores, homens, sendo reeditados através dos coletivos, né, dos financiamentos coletivos. E um dia eu questionei uma editora que estava propondo um financiamento coletivo do porquê não as mulheres serem reeditadas. E a desculpa foi, infelizmente, demais de safadinha, né? Não dá nem para repetir aqui. Mas tudo isso para dizer que a professora Ana Mafalda colocou, a gente julga melhorar essa ligação, né? Eu penso que a academia ela já é o grande vínculo, né? A grande ponte estabelecida entre as literaturas africanas de língua portuguesa, as próprias literaturas portuguesas produzidas em Portugal, né? Elas já têm esse vínculo, né? Da academia, dos acadêmicos, dos ensaístas, dos críticos brasileiros, que a gente se debruça em cima desse trabalho, apesar da dificuldade, né, do chegar às mãos o material, né? Mas a gente faz de um tudo,
né? E nós temos mais vontade do que empecilhos, então, por isso, a área vem crescendo bastante no Brasil. E eu ministro uma disciplina na universidade, na pós-graduação, onde eu trabalho as literaturas africanas e a literatura afro-brasileira, porque apesar de haver uma lei, a Lei 10.639, onde há a inclusão da história e da literatura africana de língua portuguesa nas escolas e universidades brasileiras, infelizmente, algumas universidades, algumas escolas não obedecem, né? E é tão lindo, né, a gente vê jovens pesquisadores que estão iniciando, que vão entrar no mestrado, os mestrandos e os doutorandos, quando nós falamos dessa literatura que tanto nos toca, e aí eu falo nós, representando aqui uma grande massa de brasileiros e brasileiras, pesquisadores da área, né, o quanto isso nos toca e o quanto isso nos é caro, né, esse sorriso, o conhecimento, né, de conhecer essa poesia, de conhecer a prosa, a cultura desses países, né, e eu acho que eu já falei demais. Tá fechado o seu, Ana. Ah, Olinda, está com o som fechado, Olinda. O som. Ah, mas eu não mexi. Já está? Já. Boa tarde a todos, boa tarde, Ana, Dina, Ricardo, Cíntia e Jéssica e a todo o pessoal que nos está a ouvir. Para falarmos de São Tomé e Príncipe, eu costumo dizer que por vezes é muito complicado falar-se de um país diminuto, que são 1000 km², e que poucas pessoas conhecem. Não só a nível de literatura, como a outros níveis. Eu tive a experiência no ensino, fui professora 30 anos em Portugal e 10 na Suíça, e deparei-me, durante esse percurso, eu deparei-me sempre com o mesmo problema. Quando me apresentava aos meus alunos, eu dizia, eu sou de um país africano de língua oficial portuguesa. E eles diziam de imediato, de Angola. Depois passavam a outro mais pequeno, Moçambique. Depois vinha por arrastamento Cabo Verde, por causa das músicas. Eu penso que era por causa da música. E depois não vinha São Tomé, quando muito vinha ao Brasil. Então é do Brasil. Eu disse, não, disse país africano, língua oficial portuguesa. Eu acho que nós temos sido muito votados ao ostracismo. Muito. No outro dia, na semana passada, mais concretamente, eu ouvi uma entrevista dada pelo grande escritor açoriano João de Melo. E nessa entrevista, o jornalista fez-lhe uma pergunta: por que é que os Açores têm produzido tantos escritores? E ele disse, sabe, o problema das ilhas é complicado, por vezes há coisas que estão no Gênesis, veja, por exemplo, Açores e a Madeira, os Açores produzem muito, a Madeira não tanto. E veja também o caso de Cabo Verde e São Tomé. Enquanto Cabo Verde produz e sempre produziu, São Tomé e Príncipe é um deserto. Eu fiquei tão triste com aquela afirmação do João de Melo, dizer que São Tomé literariamente era um deserto, fiquei muito... Mas depois cheguei à conclusão que havia e há uma certa verdade quando ele diz que São Tomé literariamente é um deserto. E é talvez contra esse deserto que eu tenho lutado, porque, como há pouco a Ana Mafalda dizia, no passado nós tivemos grandes nomes. E tivemos o expoente máximo do pai da negritude, Francisco José Tenreiro. Depois dele tivemos o Tomás de Medeiros, Alda Espírito Santo, Maria Manuela Margarido, que está tão esquecida, que foi uma poeta formidável, maravilhosa. Nós, quando lemos os poemas da Maria Manuela Margarido, ficamos extasiados. Porquê o esquecimento? Porque somos nós, porque é a cultura também. Eu acho que aí há
há culpas do governo de São Tomé que tem descurado muito a cultura de São Tomé. E é uma pena, porque a nossa história, mesmo a nossa história literária é muito grande, muito bonita. Talvez tenhamos ficado agarrados a tudo quanto se passou no tempo colonial, às roças, o drama da roça. A roça foi um drama muito grande e ainda é. Quando nós tentamos trazer até o tema da roça para a literatura, as pessoas não gostam. E eu digo sempre, mas nós temos que dar a conhecer a nossa história. E é através da literatura que a damos a conhecer. Portanto, o meu percurso tem sido muito difícil, porque tenho-me debatido. Eu tenho uma pequena quadra num dos meus livros, que a Ana Mafalda citou, O País do Chiloli. Eu venho buscar a história do meu povo solitário, perdido como um corsário no mar da minha memória. Eu acho que o povo de São Tomé e Príncipe continua ainda à procura da sua memória e à procura da sua história. Eu comecei a publicar em 92, embora sempre tenha escrito desde que descobri o meu drama pessoal, mas isso é uma outra história. Eu terem-me arrancado da África para a Europa, para fazer a minha europeia, e, enfim, com algumas nuances dramáticas pelo meio. Portanto, ao regressar em 85, ao regressar a São Tomé, renasce o desejo de voltar a escrever e voltar e contar a história do meu país, seja através da poesia, através do romance, através dos contos. E é muito engraçado porque há bocado a Cíntia dizia que só conhecia uma obra minha. Eu tenho 2 obras publicadas no Brasil, que é Os Aromas de Cajamanga e As Histórias da Gravana, não sei qual é que a Cíntia tem, que foram publicadas pelas Escrituras, pela editora Escrituras de São Paulo. E As Histórias da Gravana tiveram um êxito enorme. Estiveram quase a ganhar o prémio Oceano, fui uma das finalistas. E às vezes as pessoas dizem, mas eu não conheço, por vezes também, até para mim é difícil, porque peço à editora para me enviar livros e a editora ultimamente nem sequer responde. Como é que nós, em São Tomé, conseguimos chegar aos outros países, não só dos PALOPs, mas ao mundo que fala português, e não só? É muito difícil. Para quem vive em São Tomé, então, eu estou na diáspora, tenho essa felicidade, ou infelicidade, não sei ainda, mas pronto, de estar na diáspora, por vezes é fácil. Tenho mais acesso, um acesso mais direto às editoras, tudo isso. Em São Tomé é muito difícil. Vejam que em São Tomé ainda não temos uma editora. Ainda não temos uma livraria. Nós não temos uma livraria em São Tomé. É triste dizer isto. Mas é a realidade. E é com essa realidade que nós nos debatemos. Há muito jovem a querer escrever, há muito jovem a escrever. E quando estou em São Tomé, onde passo a maior parte do ano, eu vejo que os jovens chegam ao pé de mim e querem que eu os ajude para que eles consigam editar. É claro que agora até é muito mais fácil do que no meu tempo, porque agora temos os meios virtuais e é o que eu lhes digo, vocês podem enviar as vossas obras para as editoras. E muitos fazem isso. Depois há o problema que hoje a maior parte das editoras faz, que é obrigar o escritor, o autor, a pagar a sua obra. E com o nível muito baixo de vida que nós temos em São Tomé, o PIB é terrível, os jovens não têm possibilidade de pagar as suas obras. E continuamos virados, ao ostracismo. Muito esquecidos, muito abandonados. É-nos difícil dizer como é que nós vamos construir redes internacionais. Como é que nós, são tomenses, conseguimos chegar ao Brasil, chegar mesmo a Portugal. Eu tenho tido a sorte de viver em Portugal, por vezes tenho convites para ir a Cabo Verde, já fui, sei lá, 7 ou 8 vezes a Cabo Verde, já fui várias vezes ao Brasil,
Mas os que estão a viver mesmo em São Tomé, é-lhes difícil, porque as viagens são caríssimas. A viagem entre Lisboa e São Tomé é caríssima, é extremamente cara, não justifica os preços que a TAP faz. Automaticamente, quando há convites, eu até reconheço que nisso sou também beneficiada. Quem convida prefere que a pessoa já esteja em Lisboa, ou já esteja em Portugal, do que estar em São Tomé. É muitíssimo complicado. Eu vejo com muita tristeza o ambiente cultural, literário de São Tomé e Príncipe. Preocupa-me imenso isso. Gostaria de encontrar uma solução para essa divulgação, porque nós, no momento atual, estou eu, está a Conceição Lima, uma belíssima poeta, está o Francisco Costa Alegre, está o Salvaterra, o Jerónimo Salvaterra, Orlando, agora é Tipina, mas que vive aqui, felizmente também, vive aqui na diáspora, é-lhe mais fácil. Portanto, estamos ainda muitos ligados à terra e na terra, e que, por exemplo, agora na feira do livro de Moçambique, eu fiquei muito triste, porque estão tantos países da lusofonia em Moçambique, nunca Moçambique convidou ninguém de São Tomé. É triste, porque este esquecimento? Porque é que São Tomé está tão esquecido? Não se consegue compreender. Até o momento eu tenho 20 obras publicadas e até costumo dizer, eu gosto imenso de escrever contos, gosto imenso de escrever poesia, tenho-me dedicado ultimamente à literatura infantil-juvenil. E Um Grão de Café foi publicado em 2013 e neste momento está na oitava edição, já traduzido em algumas línguas, e através do Brasil, de um amigo brasileiro, um jornalista, conseguiu-se que o livro esteja traduzido em japonês. E Um Grão de Café tem sido um êxito enorme, realmente. Depois disso já veio o Tomé Bombom. Portanto, eu estou a tentar, não só às crianças de São Tomé, mas às crianças do mundo, que elas consigam saber a história do café através das crianças. Depois o Tomé Bombom, a história do cacau. Ultimamente, o ano passado, publiquei o Simão Balalão, e este ano, antes do fim do ano, vai sair um outro de literatura infantil-juvenil. E reconheço que, através da literatura infantil-juvenil, eu tenho sido muito mais divulgada, não sei ainda bem porquê, talvez por causa de talvez contar histórias para as crianças, ir pelas escolas, pelas universidades, pelo mundo lusófono, da Austrália ao Brasil, tenho corrido isso tudo, a contar as histórias do Tomé Bombom, do Grão de Café, do Simão Balalão. Simão Balalão, inclusivamente, já saiu também com o CD, a música. No Simão Balalão nós tentamos contar a história como se conta em África, contando e cantando. Portanto, o verdadeiro contador de história, os nossos griots, que ainda temos alguns, contam-nos as histórias cantando. Eu vejo, mas apesar disso tudo, continuo a ver a literatura são-tomense, que neste momento tem pessoas a publicar, agora a Tipina tem publicado, o Orlando Piedade tem publicado belíssimos romances, publicou ultimamente um sobre os meninos judeus, que estavam totalmente esquecidos da história da literatura são-tomense. Quem falou nos meninos judeus é no romance O Orion, do Mário Cláudio. Quem ler o Orion, leu a história de São Tomé. A história dos meninos judeus, que o rei Dom João II enviou para São Tomé, tirou às mães, foi um horror. Mas que serão eles os nossos antepassados. Foram 2.000 crianças enviadas para São Tomé, dessas 2.000 chegaram apenas 600, e das 600 poucas restaram, numa altura em que a ilha era uma ilha tenebrosa. Penso também que o clima horrível de São Tomé, a história do paludismo, a história da escravatura, a história dos contratados. Ainda hoje, nós em São Tomé temos o problema dos cabo-verdianos que vivem em São Tomé. Quando foi da independência, o governo prometeu aos cabo-verdianos
que os iria reenviar para as suas terras. Eles iriam outra vez para Cabo Verde. E isso não aconteceu. E nós temos uma comunidade cabo-verdiana que continua a chorar pela sua terra-mãe. Penso que talvez toda essa história um pouco dramática das Ilhas do Cacau, a história do cacau é uma história de sangue, uma história de lágrimas, toda a gente sabe isso. É do cacau e do café, os terrenos tirados, os terrenos usurpados, tudo isso foi muito mal, que fez também de São Tomé um país para onde ninguém queria ir, para onde as pessoas diziam, e diziam sempre mal de São Tomé. E isso fez com que nós ficássemos muito esquecidos, ainda hoje. Você é de São Tomé, daquela terra que tem o cacau, feito com sangue. E por vezes eu choro quando ouço isso, porque nós não temos culpa daquilo que se passou. E por mais que por exemplo, As Histórias da Gravana é um livro que retrata toda essa história do cacau e do café, mas também, ao mesmo tempo, explicando e contando o porquê. O que é que se passou? São Tomé era um país, era um porto de navios negreiros. Isso foi terrível. Mas nós, atualmente, temos que também saber, aliás, eu digo isso ao Ministério da Cultura do meu país, temos que saber ultrapassar isso. E temos que contar isso aos vindouros de uma forma poética, para que não haja mais aquela dor no coração por ter nascido em São Tomé. E temos que expandir a nossa literatura. E já que estamos aqui com Cabo Verde, com o Brasil, com Portugal, eu peço a vossa ajuda. Que não esqueçam São Tomé. Tem escritores, tem poetas. A poesia de Alda Espírito Santo, em que ela luta contra o colonialismo, é uma poesia bonita, é uma poesia de luta. Foi uma mulher de luta. E é engraçado porque ela foi como se fosse minha mãe. Deu-me muita força para eu continuar a escrever, porque os primeiros livros não saíam, as pessoas não tinham interesse em ler as coisas de São Tomé. E ela dizia-me, Linda Beja, não desista, não desista. Mas também me dizia, ela era presidente da UNIAS, da União Nacional de Escritores e Artistas de São Tomé e Príncipe, ela dizia, eu tenho muita pena, porque sei que quando eu morrer, isto vai acabar. A porta vai ficar fechada. E ficou, está. Nós temos ainda outro nome que eu esqueci de dizer, Albertino Bragança, romancista, outro homem das letras. Mas é engraçado, no meu povo, há qualquer coisa que nos aperta, nos cinge e não nos deixa ir para aí fora. Eu às vezes digo, Timor logo sai. Timor Lamaçai, o Luís Cardoso, corre o mundo com os seus livros, com os seus romances, e nós, São Tomenses, não. Eu talvez até seja quem viaja mais, quem anda mais. O que é que eu tentei? Ana Mafalda há bocado dizia isso. Tentei dizer a poesia, cantando os poemas, declamando, sendo acompanhada pela música, para que isso chame as pessoas, para que isso atraia o público e as pessoas comecem a falar que há poesia, que há escrita em São Tomé e Príncipe. Eu acho que já me adiantei muito. Muito bem, muito obrigada, Olinda. Vamos ter oportunidade, certamente, de voltar a dar-lhe a palavra ao longo desta conversa. Ana dos Camários chama a atenção para o Frederico dos Anjos, que não foi referido na lista enorme, e naturalmente que é um acréscimo que convém referir, e haverá ainda outros autores que eventualmente não tenham sido citados, não é por menos interesse ou por falta de qualidade. Naturalmente nós estamos aqui a fazer o historial da literatura de São Tomense, então acho que aqueles nomes mais significativos foram todos referidos pela Olinda Beja, nomeadamente o da Conceição Lima, que é uma poeta
grande da literatura contemporânea de São Tomé. Vou passar agora a palavra à Dina Salústio, que tem de ativar o microfone. Ok. Já está? Uhum. Isto faz-me sempre confusão. Boa tarde, meus amigos. Prazer em ver-vos, prazer em reencontrar-vos. A Cíntia, que vem de mais longe. A minha companheira Olinda, companheira insular. O Ricardo Ramos, neto de Graciliano Ramos. Graciliano é meu companheiro. Adoro Graciliano Ramos. E a minha querida Mafalda Leite. Boa tarde, desculpem ter entrado um bocadinho tarde, mas é que eu tive que subir umas escadas para chegar até aqui. Eu como vocês também, sou professora, só que eu comecei como professora primária. E isso possibilitou-me ter desde muito cedo leitores, ter desde muito cedo críticas, ter desde muito cedo quase que orientações para uma escrita mais compreensível. Eu comecei a ver isto quando os meus alunos diziam: professora, não escrevas tão difícil. Professora, faz isso. Professora, faz aquilo. Então, quer dizer, eu acho que muita coisa boa que eu possa ter na minha escrita vem-me dessa experiência, dessa ligação com os meninos. Que quando eu escrevia muito para eles, aqueles continhos para analisarmos, eles quando não gostavam, simplesmente eles nunca disseram: a gente não quer isso, a gente não gosta disso. Não ligavam. Olhavam para o outro lado, brincavam, gritavam, riam, faziam conversas, mas não ligavam. Então são inputs que eu fui tendo ao longo da minha vida, como escrever um bocado para agradar a crianças. E quando eu escrevo para adultos, eu não sei, mas eu acho que também eu procuro isso. Procuro escrever um livro que uma criança gostaria de ler. E se calhar por isso que os meus livros são dados na escola, que tem uma leitura fácil, acessível. Eu não tenho conhecimentos de literatura, não tenho essas bases de literatura que me possam orientar. Então, se por um lado pode ser difícil, não tenho essas experiências, mas por outro lado é muito bom ter essa experiência com crianças. Há bocado a Ana Mafalda disse que o meu pseudónimo é Dina Salústio. Eu rimo porque toda a gente pensa que é pseudónimo. Há dias antes da pandemia, eu estava numa mesa com umas pessoas muito íntimas, até, que me disseram: mas o que Salústio não é pseudónimo? Eu disse: não, é meu nome. Pensei, mas pessoas com quem a gente se dá todos os dias, que somos amigos, não sabiam que Salústio é o nome do meu marido, portanto, isso eles não sabiam. Mas é um nome que me tem dado alguma sorte. Acho que os nomes também dão sorte quando a gente puxa por eles. É a mesma coisa que a gente puxar por nome de Cabo Verde. Quer dizer, o nome de Cabo Verde ou qualquer nome de outro país não aparece sozinhos a impor a sua presença, a impor a sua existência, a impor, não a pedir o seu reconhecimento. Eu acho que o nome, tantas vezes que a gente canta, como a Olinda, que canta São Tomé tão bem, canta e conta São Tomé tão bem, como os brasileiros cantam e contam o seu país, como os portugueses, como nós todos dessa pátria que é a língua portuguesa. Eu não diria línguas portuguesas. Quer dizer, também não percebo muito dessas categorias de definições, mas eu acho que quando a gente diz, na minha opinião, quando a gente diz línguas portuguesas, estamos a criar mais diferenças, mais espaços, mais fronteiras. Porque depois uma pessoa é da língua portuguesa A, outra é da língua portuguesa B, da língua portuguesa C. Não sei se é isso, se eu entendi bem isso. Porque eu escrevo, eu falo um português diferente do português de um português de Portugal, ou de um brasileiro, ou do português de Angola, ou de Moçambique. Eu tenho um português com as minhas
características, com as características do meu país, com os conhecimentos meus, com os estudos que eu fiz. Eu não falo só para ser compreendida, eu falo para ser compreendida, eu falo para ser lida, eu falo para ser uma referência na língua portuguesa que nós falamos em Cabo Verde. Por isso eu procuro falar muito bem a língua de Cabo Verde, mas eu acho que é a mesma língua portuguesa, com algumas diferenças na construção. Vocês dirão, na fala dirão, o Ricardo, vocês dirão, quer dizer, essas diferenças melhores que eu, mas eu acho que é sempre a mesma língua. Não queremos, eu peço, eu estou com medo agora das fronteiras, eu estou com medo dos limites, estou com medo dos muros, porque isso cada vez nos põe mais afastados uns dos outros. E quando a Olinda fala dos países pequenos, dos ilhéus, nós também somos um país pequeno. Para vos dizer, uma vez cheguei a uma conferência, quando eu disse que nós somos 400 mil habitantes, foi em inglês, as pessoas todas começaram a bater no chão, a pedir tradução, porque não podia existir um país, isto foi na África do Sul, não podia existir um país com 400 mil habitantes, quer dizer, que estivesse lá e que fosse a presidente da mesa ainda por cima. Mas é assim, somos pequenos e esse facto já é uma fronteira, já é uma dificuldade de ser um país pequeno. Então ser um país pobre, que não é o caso de São Tomé, ser um país pobre ainda é mais fronteira ainda face aos outros países. A gente quando escreve, procuramos desmontar um bocado essas fronteiras. Nós tentamos desmontar um bocado essas fronteiras, mas pronto, é o que é. Quando há bocado dizia a professora Ana Mafalda sobre o facto de a gente utilizar, por exemplo, eu escrevo muito e acho que quase só falando da mulher, nos problemas da mulher, mas eu acho que eu devo fazer isso, porque durante toda a minha história enquanto país colonial, nós não falávamos da mulher na primeira pessoa. Não? A mulher era um objeto da escrita. Era um objeto de poemas lindíssimos, era cantada a mãe, até os nossos poetas cantavam a linda mulata, a bela negra, quer dizer, e a grande mulher, a grande mãe também foram todas contadas pelos nossos escritores antes da independência. Mas foi depois da independência que nós, mulheres, começámos a editar. O primeiro livro escrito por uma mulher, quando digo escrito, quer dizer que foi editado, escrito por uma mulher foi depois da independência. Então eu acho que o que nós todas estamos a fazer, não sou só eu, são todas as outras escritoras, estamos a fazer é dar o lugar a quem esteve muito fora desse lugar. Pôr a mulher a escrever com a sua visão, a sua sensibilidade, os direitos dela, o seu imaginário, os seus temores. Também escrever com a sua perversidade também. Escrever com os amores também, com tudo isto, quer dizer, uma pessoa completa. Então nós procuramos escrever isso, nós todas procuramos escrever sobre a mulher cabo-verdiana. E, aliás, não é sobre a mulher cabo-verdiana, nós escrevemos sobre a mulher. Porque o que nós temos estado a ver é que, quando a gente pega num livro, todas estão iguais. Somos todas tão dolorosamente iguais, tão festivamente idênticas, com tantas coisas boas e más, quer dizer, eu tenho medo das diferenças, tenho medo das fronteiras, sabem? Isso era só para vos dizer o receio que eu tenho de fronteiras e vai, a gente só pegamos da televisão e qualquer pessoa que abre um noticiário de qualquer país, hoje em dia, de qualquer país, a primeira coisa que ele passa é põe uma fronteira à frente. Alguém que não foi permitido entrar, alguém que apanhou com uma bala, alguém que não tem subsistência, alguém que está na rua, isso. São fronteiras que nos batem no rosto todos os dias quando a gente abre as televisões ou fala com outras pessoas.
Eu acho que nós todas e nós todos estamos a escrever sobre, enfim, um cabo sobre a liberdade. Quando a Olinda, eu estou-me a referir à Olinda porque temos mais afinidades. A Olinda tem uma coisa, ela quando está numa mesa ao vivo comigo, eu recuso sempre ir para essa mesa. Aliás, uma vez eu disse isso à Ana Mafalda, porque ela arrebata-se na plateia, ela canta, tem uma voz belíssima, ela conta histórias. Eu sei aquilo tudo que ela sabe, eu sei, mas eu não sei dizer. A minha voz, Olinda, cada vez pior. Mas tem uma voz bonita. Ah? Tem uma voz bonita, Dina Salústio. Eu acho que posso ficar por aqui, Ana Mafalda? Sim, esperemos ainda ter tempo para falar mais um pouco, pode. Eu retomo a questão da língua portuguesa, concordo com a Dina Salústio, e quando eu falei em pseudónimo, no fundo estava a ler o meu guião, porque Bernardina, Dina, obviamente, não é? O Salústio não sabia que era do marido. Muito bem. Eu acho que há uma língua portuguesa com muitas variantes. Essas variantes são, sobretudo, lexicais, embora, digamos, haja algumas sintáticas e morfológicas, mas digamos, esse desafio de manipulação linguística também enriquece as diferentes literaturas. Essa prática, no fundo, de mudança da língua quando se publica no Portugal e no Brasil, eu acho que é um grande atraso para a divulgação das obras. Infelizmente, os acordes ortográficos não funcionam ainda como deve ser, porque, na realidade, se a edição é onerosa, a gente sabe por si é sempre, digamos, editar um livro para um editor é sempre um ato de investimento. Estar depois a traduzi-lo na mesma língua para lhe tirar algumas palavras para modificar por outras não tem muito sentido, do meu ponto de vista, não é? Podiam ser feitos glossários, adendas, não sei. Mas, enfim, esta é uma opinião pessoal. A língua, de facto, é a língua de todos, cada um faz dela o que quer, uns põem-lhe avental, outros põem pano na cabeça, outros dançam, outros a fazem, digamos, travestir das mais diversas formas. Agora, de facto, em termos, parece-me, linguísticos, a língua é uma, sendo múltipla nessa sua capacidade camaleónica, não é? E nas ilhas, quer dizer, há um fator de acréscimo muito interessante, que é a existência dos crioulos, das línguas crioulas, que acabam por ser já uma resultante linguística diferente, não é? Mas que tem laços de família com a língua portuguesa. Agora, uma das questões que eu achei aqui interessante na intervenção de todos e de algumas das intervenções das pessoas que me estão a ouvir é essa dificuldade, no fundo, de circulação dos textos, e que a Olinda falou, e que a Cíntia falou, e que a Dina também referiu, que os leitores e estudantes das universidades e o público em geral acaba por desconhecer as literaturas africanas, para além de meia dúzia de autores que estão publicados. Não é que os autores africanos sejam imensos, mas são bastantes. Já lá vão, dos de língua portuguesa, já lá vão quase 50 anos de independência, e é a partir das independências que começa a haver uma maior publicação. E, na realidade, a gente esquece de que o Brasil e Portugal são... A língua é a mesma, mas os países são diferentes, não é? Nem todos os autores podem ser publicados. Há seleções que são fruto da instituição literária, dos prémios, há um conjunto de autores que são escolhidos mediante também, digamos, a qualidade e a representatividade de cada um dos países. Todavia, parece-me que há falta de antologias.
E há falta, há uma ferramenta que ultimamente, enfim, fruto desta pandemia, que é a que estamos a usar neste momento, que é a internet, poderiam ser feitas antologias em e-book, para circular eletronicamente, uma vez que o formato de livro acaba por ser mais caro. Mas cabe muito também às instituições, penso eu, já várias vezes falei nisto, é uma questão um pouco idealista, a CPLP fomentar essa circulação, as editoras, não sei, gostaria de vos ouvir. Como é que vocês acham, por exemplo, os festivais literários que têm havido fazem circular os autores, fazem circular um pouco o livro, mas o livro circulou ali, 2 dias depois já ninguém sabe do livro, porque ele não está na livraria, não é? Os prémios, muito bem, ganhou um prémio num ano, o livro circulou, passado 2 anos, o novo livro já não circula. Enfim, eu não sou eu sou moderadora, peço desculpa que já estou a falar demais, vou novamente passar a palavra ao Ricardo para refazermos a volta e vocês darem uma opinião sobre como é que acham, porque não são só os estudantes, não quero falar de um público em geral, porque essas literaturas não são literaturas apenas de estudo como no zoológico ou numa aula de botânica, não é? Estas literaturas são literaturas para serem lidas pelos leitores como outra literatura qualquer, um leitor comum. Então, como ampliar esta margem para, digamos, uma centralidade, tendo em conta digamos, o quadro editorial, que é complicado, não é? Há uma multidão de livros publicados todos os dias, mas são livros que muitos deles não são literatura, não é? Como é que a literatura sobrevive no meio deste tsunami editorial? Ricardo. Bom, é difícil sobreviver, né? Como que ela sobrevive? É difícil sobreviver, né? A gente fala, a gente se preocupa com essa circulação de livros, mas eu acho que esse problema que há, o problema que há fora do Brasil e dentro do Brasil, é um problema muito difícil de solucionar, inclusive porque se a gente pensar no Brasil como um país enorme, que quase não lê, né? As últimas estatísticas falam que o leitor brasileiro lê cerca de 2 livros por ano, né? Estando entre esses 2 livros a Bíblia, né? Quer dizer, então, lê-se muito pouco no Brasil. As feiras literárias, os livros, a gente fala, bom, que bom, vão circular um pouco, mas circulam um pouco, circulam ali para aquele público que frequenta as feiras literárias, que é um público muito diminuto, que gosta de literatura, mas que não vai fazer com que o escritor sobreviva, né, da publicação de livros. São muito poucos escritores no Brasil que conseguem viver do que escrevem, né? Existem escritores africanos que fazem sucesso no Brasil? Existe. A gente tem o Miyakoto, que faz muito sucesso, o Onjaki, que faz sucesso, né? E outros, alguns. Dá para contar nos dedos das mãos, talvez 5, 10 escritores africanos que fazem sucesso no Brasil. Mas o que é fazer sucesso no Brasil, né? O que é ser conhecido como escritor no Brasil? É muito pouco. A gente vende muito pouco, né? Nós somos um país principalmente carente de educação, né? Um país em que
o governo deveria fazer alguma coisa, investir em educação para que a gente tivesse um número maior de leitores, mas a gente vive um momento muito complicado no país, que é um momento em que parece haver um plano de destruição da educação, né? Aliás, um plano de destruição de tudo, né? No momento, se destrói a saúde, se destrói a educação, se destrói... esse governo parece que é um governo muito comprometido com acabar com o pouco que foi construído antes dele. Então fica muito difícil. O que fazer para que os livros circulassem mais? Vai adiantar editar mais livros? Não. Nós vamos continuar lendo pouco, porque a origem disso tudo está na educação. Quer dizer, é um povo que não lê porque não é um povo educado. A gente não vê como vê em alguns países da Europa, por exemplo, que você entra em uma condução pública e vê pessoas lendo livros. Aqui no Brasil, dificilmente você entra no metrô, entra no ônibus e vê alguém lendo um livro. Não se vê isso. Eu, quando ando pelo exterior, quando vou ao exterior, é uma coisa que sempre me surpreende. Me chama a atenção. Puxa vida, aquele rapaz está lendo um livro, aquela moça está lendo um livro no ônibus, no metrô, o que não acontece aqui no Brasil, né? Então, sim, seria muito bom se a gente tivesse acesso, né, a literaturas de África, literaturas de outros países de língua portuguesa, mas não se tem, por um problema de educação, acesso nem à própria literatura brasileira, nem à própria literatura portuguesa. É um problema crônico, é um problema que não há, por enquanto, não há, muito pelo contrário, não há um interesse do governo em corrigir isso. Há sistematicamente uma vontade de que as pessoas não leiam, que as pessoas não se tornem leitores, que as pessoas não sejam pessoas cultas, porque o dia que isso acontecer, esses governos não se elegem mais, né? Quer dizer, então é um plano, né? É assim que eu vejo. Muito obrigada, Ricardo, pela sua contribuição. É um pouco pessimista, mas é bastante realista. O pessimismo, para mim, é atávico. Eu ia passar a palavra à Cíntia. Olá. Então, a respeito dessa questão, eu retomo a fala da Dina, quando ela remete à questão das fronteiras e dos muros, né? E eu penso que a questão da divulgação dos livros também passa por aí, né? Passa por essa fronteira, passa por esses muros. E eu vou lá pensando na questão dos livros didáticos, né? Como a maioria, como as duas escritoras mencionaram, eu também venho. Eu também lecionei no fundamental, no ensino médio, na universidade, na pós-graduação, né? E quando eu fui professora do ensino médio, há 2 anos atrás, me chamou muita atenção, né, os nomes que faziam referência às literaturas africanas de língua portuguesa, de uma forma bastante breve, né, devo salientar. Apareceram apenas 3 nomes: o nome de Luandino Vieira, o nome de Pepe Tela e de Mia Couto. Particularmente 3 homens. Nenhuma mulher foi mencionada, né? Não, nenhuma mulher insular, nenhuma mulher de Angola, nenhuma mulher de Moçambique, nem de Guiné, né? Então, bastante complicado, né, a gente pensar um livro didático nesse sentido, né? Porque ali começa, né, quer dizer, já está em andamento, né, um leitor, né? Porque eu acho que o leitor, né, dessa literatura que a gente consome tem que começar como o meu pequenininho que andou aqui ainda agora, né? E a gente já estimular essa criança com essa literatura infanto-juvenil, né? Com essa literatura infantil que é escrita, sim,
né, e que precisa ser divulgada, né? Eu concordo com a professora Ana Mafalda quando ela menciona a questão das antologias, né? Eu acho que isso seria, sim, muito válido para a divulgação, né? Mas lembrando que eu estou falando do Brasil e do norte do Brasil, uma parte bastante, aspas, esquecida, né, do Brasil, é uma região muito ímpar, né? No entanto que, por exemplo, o Ricardo está falando do Sudeste. Provavelmente, o número de autores que ele conhece referente ao norte do país deveria ser a mesma que eu tinha quando eu morava no Sudeste. E não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu conhecia 3 nomes, né? E quando eu cheguei aqui, literalmente, um mundo se abriu. E isso é muito bom, né? A gente encontrar o diferente e a gente abraçar o diferente, e aprender com ele, né? Então, eu vejo esse meu momento como pesquisadora, né, pesquisando as mulheres paraenses nesse sentido, né? Tentando trazer um pouco de voz para essas mulheres, né? E pensando na questão como o Ricardo mencionou, né, nos eventos, né? O último evento que eu fui foi o ano passado, em Natal, na Afroli, que encontrei com a professora Ana Mafalda Leite lá, e lá eu tive a oportunidade de realmente garimpar muita coisa, né, comprar direto do autor, né? E eu faço isso, infelizmente, né? Eu preciso fazer a meia-culpa, né? Como ontem na mesa da professora Ana Dus, que nós estávamos falando desse tráfico, né? Desse translado dessa literatura, para passar para os meus alunos, eu preciso passar isso de uma outra forma. Eu preciso fazer uma fotocópia de um conto, 2 contos, uma seleção de poemas, porque do contrário, ou é isso, ou o meu aluno não vai ter acesso, infelizmente. E uma das soluções que eu vejo, né, nós temos algumas, bem poucas, editoras no Brasil que se dedicam a esse mercado editorial, como, por exemplo, em São Paulo, se eu não me engano, tem a Capulana, né, que trabalha com alguns autores moçambicanos, né, a Nandiala, em Belo Horizonte, traz também alguns nomes, como o de Vera Duarte, né? Mas eu penso, e a professora Luana Antunes, que está aqui presente, nós temos um projeto, e nós começamos a pensar esse projeto no papel, não, e-book. Para quê? Para que isso circule, porque o conhecimento, para nós pesquisadores e para nós professores, educadores, o que precisa? O conhecimento precisa voar, precisa estar na rede, precisa ser divulgado. Por que eu aqui no Brasil só posso ter acesso a um livro da Olinda Beja? Por que eu posso ter só o Aromas? Né? Isso é injusto. Né? Por que eu só tenho uma fotocópia do Mornas Eram as Noites e só tenho um livro do Filhos de Deus? Porque eu comprei lá em 2018, quando eu encontrei a Dina no Escritas do Corpo Feminino. Eu gostaria de agradecer aqui publicamente vários membros do grupo Escritas do Corpo Feminino que estão aqui presentes e que comungam, né, comigo dessa caminhada, né? E por quê? A gente precisa divulgar, a gente precisa colocar isso num outro formato. Se o formato para chegar a um aluno, por exemplo, que precisa ter acesso ao livro da professora Ana Mafalda Leite, e ele está falando da Índia, né? É praticamente dificílimo a gente fazer o livro dela chegar até lá, mas se for um e-book, é num clique. Né? Então, isso seria muito interessante para nós pensarmos. E como diz a professora Luana, já estou aqui com a minha cabeça fervilhando de ideias. Né? E eu acho muito interessante quando a gente pensa, né, nessa democratização do e-book e como isso é mais barato. Isso é muito mais barato. Né? Eu tenho um professor Sávio, da UFPB, que está trabalhando demais com essa questão do e-book, né? Justamente pensando já e amadurecendo essa ideia da divulgação. Né? Nós vamos ter aí vários e-books lançados pelo professor Sávio em breve, né? Onde ele vai divulgar obras belíssimas, né? E a gente precisa ter acesso. Então,
eu faço aqui a minha campanha, né, para que todos nós possamos fazer vários projetos, né? Vamos trazer o São Tomé e Príncipe, vamos trazer Cabo Verde, né, para essa roda, vamos colocar isso em antologias, vamos construir um e-book, vamos construir uma nova forma de ler as literaturas africanas de língua portuguesa, né? Nós estamos no século XXI, então, por mais pessoas lendo de forma digital, porque querendo ou não, a maioria das pessoas tem acesso a um smartphone e lê. Muitos dos meus alunos da universidade não têm até o computador em si, mas ele tem o celular. Dá até pena de ver lendo naquela letra pequenininha, mas é a forma com a qual ele consegue adquirir o seu conhecimento, ter acesso a essa cultura outra, né? Para que ela seja múltipla. Né? Então, acho que é isso. Muito obrigada, Cíntia. Eu acho, de facto, que, embora a diferença, por vezes, das editoras, do valor entre o livro e o e-book não seja assim tão grande, há uma coisa que o e-book não paga, que são as fronteiras, não é? O transporte. Em princípio, digamos, o e-book será sempre, e em termos didáticos, pode ser uma ferramenta muito importante, porque vai permitir mais facilmente chegar a professores, alunos, etc. Por outro lado, hoje em dia as pessoas movimentavam-se, agora já não se movimentam tanto por causa desta questão da pandemia, mas digamos com a movimentação das pessoas, o poder carregar consigo uma biblioteca inteira num computador é uma coisa belíssima, não é? E as novas gerações de estudantes trabalham principalmente com o digital. Então, acho que em termos didáticos talvez seja uma excelente aposta, não é? E tem todo sentido. E queria também salientar, na sequência do que você disse, que as literaturas insulares, de facto, devem integrar esse corpo das literaturas africanas que se centra muito em Angola, Moçambique, não é? Porque são ricas, são diversas e a Guiné acaba por funcionar no quadro das literaturas insulares, mas apesar de tudo há mais atenção no Brasil sobre a literatura guineense. Recentemente, através do trabalho que a Simone Caputo Gomes tem desenvolvido nos últimos anos, em especial, não quer dizer que tenha sido só ela, há um grupo de estudiosos, o conhecimento sobre a literatura cabo-verdiana começou-se a divulgar mais. Sobre a literatura são-tomense, julgo que é a literatura talvez que não esteja a ter a atenção ainda devida e necessária, mas estou a falar de fora, não sei o que passa a palavra à Olinda, que a Olinda está a par certamente dessas questões. Eu quero responder e dizer que estou de acordo com tudo que já foi dito. Partilho a ideia da minha querida Dina Salústio, quando ela diz que está com muito medo do momento atual, por causa da pandemia, por causa desta separação, destes muros, aliás, não é só dos muros que nos estão a erguer. Mas, no entanto, nós temos a defesa do virtual. Não é a mesma coisa que o presencial, não é, mas é uma solução. Também partilho o pessimismo do nosso amigo Ramos, neto de um escritor que eu adoro, não é? É um orgulho ser neto de Graciliano Ramos. Porque quando ele tem esse pessimismo, existe e tem que existir. Por exemplo, na questão da literatura são-tomense, eu continuo a ser pessimista, porque nós não somos divulgados. E nós já somos tão poucos. Acho que nós, os escritores são-tomenses, deveríamos dar muito mais as mãos do que aquilo que damos. Acho que, enquanto que eu noto que em Cabo Verde, eu quando vou a Cabo Verde, eu sinto-me muito melhor na questão literária do que quando estou em São Tomé. Eu estou em São Tomé e estou sozinha.
Estou sozinha, não, eu estou com os contadores de histórias, eu estou no mato, estou na roça, à procura de... Mas depois, quando eu transporto para o livro essa procura, essa pesquisa de tudo quanto eu fiz e transponho para as minhas histórias, para os meus romances, eu sinto que precisava de ter um catalisador que me levasse até aos leitores. E esse catalisador está nos críticos literários, está nos professores universitários, está nos leitores. E isso não existe. Nós estamos muito, muito, muito apagados, muito sozinhos. Também culpa, como dizia o Ricardo, culpa do governo. O nosso governo não é como o governo brasileiro atual, nada disso. Mas houve uma época a seguir à independência que se falou no petróleo. São Tomé vai ter petróleo e São Tomé vai ficar rico. Portanto, não precisa de mais nada. Eu uma vez ouvi isso tudo um jovem. Dona Olinda, a partir de agora ninguém mais precisa de trabalhar, nem de ler, nem de estudar. Porque nós vamos ter petróleo. Muito petróleo. Então vamos ficar riquíssimos. Porque o governo depois vai distribuir o dinheiro do petróleo pelo povo. E isto foi incrementado, foi metido na cabeça dos jovens e a leitura abandonou-se totalmente. Eu, quando estou em São Tomé, às vezes as pessoas dizem-me: ninguém te vê na cidade, para onde é que tu andas? Eu ando pelo mar para contar histórias. E a oferecer umas e a trazer outras. Porque se não for assim, eles não leem. Eu tive um projeto em mãos com um fotógrafo amigo, com José Chambel. Escrevemos um livro que eu acho que foi muito bonito, e um livro de fotografia e de poesia, e tentámos fazer um projeto sobre a leitura, que se chamava a Frigoteca. Em São Tomé havia muitos frigoríficos abandonados, porque a Europa invadiu, mais concretamente Portugal invadiu São Tomé com os frigoríficos, mas não ensinou as pessoas a usá-los, não ensinou, não há eletricistas para depois compor o frigorífico, e então o frigorífico usa-se meia dúzia de meses, por qualquer motivo estraga-se, fica no quintal e vai-se comprar outro, o que é um horror. Então nós pensámos em recuperar esses frigoríficos e depois tirar-lhe o motor, tirar-lhe essas coisas todas que fazem mal, meter-lhe madeira, e os frigoríficos seriam postos nas escolas, nas bibliotecas das escolas, e as crianças tinham acesso, e não só nas escolas, mesmo até em vários quintais de pessoas que se disponibilizassem, e nós iríamos uma vez por semana ler histórias que estariam naqueles livros, naquelas frigotecas. Não deu nada, acabámos por desistir, foi uma tristeza muito grande, não conseguimos. Para já começámos a pedir que nos oferecessem os frigoríficos, visto que eles estavam ali. Entretanto, entraram outros povos que entenderam que deviam comprar os frigoríficos para levarem para os países deles, depois meterem peças novas e torná-los a vender. Em São Tomé, nós ficámos de mãos atadas. Hoje, e nós temos depois também um problema muito grande dentro de São Tomé, entre o Norte e o Sul. É um país tão pequeno, muito pequeno, como eu disse, 1000 km². E entre o Norte e o Sul há uma disparidade muito grande. Para se ir ao Sul, agora já está um pouco melhor as estradas, os meios de transporte, os meios de acesso são muito difíceis. Então as crianças do Sul ficam muito abandonadas. Quando nós chegamos com livros, por vezes as mães dizem, já me disseram a mim: Dona Olinda, para que é que a senhora traz livros? Livro não enche barriga. Nós queremos alimentos. Eu digo, mas o livro é um alimento. Se o seu filho ouvir as histórias, se o seu filho ler, ele pode imaginar e pode percorrer o mundo de outra maneira. Temos tido muitas dificuldades e continuamos a ter. Portanto, aquilo que eu digo é aquilo que disse a Cíntia e que eu concordo, talvez, quem sabe, através dos e-books, através de antologias, como diz a Ana Mafalda, fica mais barato, que não é tão dispendioso, e numa antologia recolhem-se 30 a 40 escritores. Portanto, eu acho que, na realidade, neste momento, nós estamos, como às vezes se diz aqui nas aldeias de português, estamos como ao tolo no meio da ponte, não sabemos para que lado devemos virar. Não sabemos o que é que nos levará até ao leitor que nós queremos.
Nós queremos que a nova geração leia, mas eles não querem ler. Eles não estão interessados em ler. Encontrei, por exemplo, na Suíça um mundo totalmente diferente. Na Suíça toda a gente lê. Eu quando cheguei à Suíça, eu dizia, mas eu estou num planeta diferente. Nos comboios, toda a gente anda a ler nos comboios. E encontrei uma coisa muito bonita, que é ler-se o livro e deixar-se. É a questão da educação que o Ricardo falava, não é? É a questão da educação. É a questão da educação. Eu conheci uma cidadezinha muito pequena no interior da Suíça, a cidade de Chur. Eles têm arcas antigas no meio da cidade. Essas arcas têm lá dentro livros. A pessoa leva o livro, escreve quem levou e depois torna a ir pôr. Depois também há uma educação muito grande que noutros países não se tem. Portanto, a entrega do livro, o emprestar o livro, o dar o livro. Eu já li este livro, então eu vou deixá-lo no autocarro, eu vou deixá-lo no comboio, eu vou deixá-lo no metropolitano. Eu trouxe, não digo milhares de livros da Suíça, mas trouxe imensos livros, porque as pessoas, quando acabam de ler e quando já não querem ler mais aquele livro, eles põem à porta da rua os livros. Punham livros belíssimos. E isto realmente foi um mundo que eu descobri, que gostei imenso, porque eu ali sentia-me realizada. E muitas vezes eu pensava, quem me dera que no meu país tão pequeno eu conseguisse um dia fazer isto. Apesar da idade que tenho, eu ainda sonho esse mundo para São Tomé e Príncipe, que aquelas crianças que vivem nas roças, algumas em situações terríveis, que eles ainda tenham a facilidade de conseguir ler livros. Dina, tem de pôr o seu microfone a funcionar, Dina. Como é que é a situação de leitura em Cabo Verde atualmente, neste quadro? Eu acho que aquilo que Desculpa, Ana. Não. Já posso falar, Ana? Desculpa lá, acho que interrompi. Aquilo que o Ricardo disse é um bocado semelhante ao nosso em Cabo Verde. Do Brasil para Cabo Verde, muitas semelhanças. Mas é que nós somos um povo da oralidade. Já dizia um escritor português cabo-verdiano, Manuel Ferreira, que nós ficamos felizes com a oralidade. Nós somos pessoas de conversa, de fala, de encontrar, de rir, de contar histórias, mas do livro a gente não quer saber muito. Mas isto é um passado. O passado é que o livro era um produto da elite. O povo não sabia ler. Havia, acho que 70 e tal, 80% de analfabetos. Não se pode pedir a um povo de 80% de analfabetos que leia. Quem lia em Cabo Verde, quem liam eram os senhores. Com certeza, se calhar, algumas senhoras também. Os senhores da elite. Então, o livro ficou com essa característica. Os escritores são pessoas especiais. Felizmente, agora, com a democracia de pensamento, com a abertura, com a televisão, os meios de comunicação e tudo isso, estamos a perceber que toda a gente pode ler, que toda a gente pode escrever a sua história. Não estou a dizer que escreva um best-seller, mas toda a gente pode ler e pode escrever. Mas isto ainda não passou para as nossas crianças. E agora, chegando às redes sociais, isso veio travar um pouco, porque nós em Cabo Verde, neste momento, não temos analfabetos. Quer dizer, é um número residual de analfabetos. Mas as pessoas os alunos continuam a não querer ler. Os livros não circulam. Para vos dizer que nós temos 9 ilhas, quando sai um livro, sai em duas ilhas, 3 ilhas, não sai nas outras. Não aparece nas outras ilhas. Eu lancei um livro em Cabo Verde em ano passado, 2019. Ainda não chegou a São Vicente. Quer dizer, São Vicente é uma referência, como Santiago é outra. Estão a ver as dificuldades? É dificuldade de circulação, é dificuldade de transporte, é falta de interesse. Nós não podemos, eu não estou a desejar que sejamos um país de gente culta, não. Vamos ter gente normal. Pelo menos que gostem de ler um livrinho, eu acho que pertence à normalidade.
Eu acho que os professores têm tentado passar isso, que pertence à normalidade das pessoas, acrescentar qualquer coisa mais à sua normalidade aceite. Ler um livro por ano, mas é muito difícil. Se calhar os miúdos de agora dizem, não, nós lemos muito. E há especialistas, quando eu quero dizer especialistas, quero dizer conhecedores do assunto, que para mim, toda a gente é especialista. Estas pessoas que conhecem a informática, as redes, tudo isso é especialista para mim. E eles dizem, não, os miúdos estão a ler. Os miúdos, quer dizer, os rapazes, as meninas, estão a ler na internet. Estão a ler nas redes sociais. Vocês é que não sabem. Eu, por aquilo que eu vejo, é um bocado limitado ainda a sua cultura literária nessas redes sociais. Eu acho um bocado insuficiente, pelo menos, porque eu tenho netos, portanto eu sei. Mas eu acho que nós pecamos muito por essa falta de abertura ao livro, ao conhecimento, e isso não está a passar nas nossas escolas. Os alunos temos os alunos a formarem-se em grande número, mas sempre com um objetivo muito prático, ter um emprego que muitas vezes não vai ter. Então, um acumular de frustrações que, se calhar, se tivessem o apoio com outras alternativas, estudar para ter uma informação mais alargada do mundo, tivessem mais possibilidades de ganhar o mundo. Não sei como, mas já teriam mais bases para ganhar o mundo através da leitura. Eu, sobre os eventos, quer dizer, não vou repetir, porque sobre os eventos, sobre as feiras, sobre as conferências, tudo isso já foi dito e para nós em Cabo Verde multiplica-se por 10 ilhas, não é? São as dificuldades multiplicadas por 10. É tudo difícil, mas há gente que está a ler. Estamos a escrever muito, há muita gente a escrever, publicar aqui é muito difícil, a edição é cara, os livros são caros. Quer dizer, estamos sempre a refilar nesse aspecto e eu acho que, pronto, é a realidade que nós temos. Vamos deixar de dizer que o livro é caro, mas o livro não é possível, não é assim tão acessível que possa atrair as pessoas. É tudo, Ana Mafalda. Eu acho que nós estamos a chegar a aproximar-nos do fim desta sessão, que foi muito interessante. Acho que o público que ouviu ficou com uma percepção relativa às hipóteses de negociação de redes internacionais, de que maneira, de que modo foram aventadas várias hipóteses. Foi muito rica. Foi também muito rica, digamos, a contribuição sobre a literatura são tomense e cabo-verdiana, também a contribuição do professor Ricardo Ramos Filho, escritor e, digamos, grande escritor de literatura infantil. A percepção dele do Brasil atual nos deixa também com essa ideia, enfim, um pouco pessimista, mas eu acredito sempre que mesmo que hajam muitas pedras no caminho, um dia a gente as consegue ultrapassar, e fiquei também francamente satisfeita, e julgo que o público ouviu também, com a perspectiva otimista da Cíntia Kitter relativamente às possibilidades pedagógicas do e-book. Haverá outras hipóteses. Não podemos contar muito com as instituições públicas, que infelizmente poderiam ter um papel grande, como a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, mas eu julgo que é através também do esforço em rede de escritores e de professores, não é? Interrelacionando, criando forças conjuntas, de escritores, de criadores, de trabalhos conjuntos, que nós vamos abrindo o caminho, um caminho que é difícil do livro, não é? O livro começa a ser uma coisa rara de ler e de ter. Essa percepção do livro que se deixa à porta para que o outro possa levar, não é? É uma coisa linda. É uma coisa linda. O livro circula, poder circular sem custos. Eu já o li, vou passá-lo
foram, digamos, uma percepção quase utópica que é possível existir num país pequenino e rico como a Suíça, educado, não é? Acho que foram deixados múltiplas percepções de que as redes se podem construir, se podem lançar e agradeço imenso a colaboração de todos vós. Foi um prazer moderar esta mesa, aprendi muito convosco e quero cumprimentar a Jéssica da Malarmagens, que aqui nos acompanhou com todo o seu cuidado e esmero, e desejar uma boa noite a todos, bons trabalhos, continuemos em contacto com projetos e sempre com sonhos, porque se não tivermos sonhos, de facto, o nosso caminho é curto. Muito bem, obrigada, Ana Mafalda, obrigada a todos os participantes da mesa de hoje, e como mulher tenho que fazer uma consideração aqui, que nós mulheres fomos brilhantemente representadas hoje na mesa, então muito obrigada, e muito obrigada também, Ricardo, pelas considerações. Agradecemos a todos os que nos acompanharam pelo Facebook, pelo YouTube, e convidamos a todos a continuarem acompanhando o nosso primeiro Tempo de Escritas. A Festa Literária Internacional da Língua Portuguesa continua. Amanhã temos uma nova mesa, a 12ª, e o tema será a contribuição da história oral nas literaturas africanas de língua portuguesa. Estão todos convidados nesse mesmo horário. E, mais uma vez, muito obrigada a todos pelas considerações de hoje. Foi uma excelente mesa e nos vemos amanhã e nos próximos eventos dessa festa literária. Obrigada, boa tarde, boa noite a todos. Um abraço a todos. Tchau, Deus. Muito obrigada, um abraço. Deus abraço. A todos. Obrigada. Tchau, Um abraço a todos. Obrigado. Abraço a todos.